Oi, bem-vindos a mais um vídeo tutorial no The Sims 2. E hoje eu vou mostrar uma coisa muito legal para vocês, que é como aumentar um lote no The Sims 2. Sim, pelo jogo a gente não consegue fazer isso. Eu vou usar de exemplo duas casas minhas que eu construí aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então eu vou usar de exemplo a mini casa 25 e eu vou posicionar ela aqui na vizinhança e colocar. Vocês estão vendo que é um lote bem pequeno, é um lote de 10 por 10. Ele é bem piquititito. E aí muitas pessoas não gostam de jogar nesse tipo de lote porque não tem um espaço maior para os sims brincarem e tudo mais. Eu adoro construir nesse tipo de lote porque é como se fosse um desafio para mim, sabe? Mas eu concordo que sim, falta um espaço na hora dos sims viverem mais nesses lotes. Então, eu até não tenho construído mais tantas mini casas por conta disso. Mas agora eu vou mostrar uma boa solução para vocês. Outra casa que eu vou usar de exemplo é a casa 111. Todas essas casas aqui você encontra para download gratuito lá no blog. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, eu coloco aqui mais uma casa e essa casa aqui é um pouquinho maior, tá vendo? Tem um pouco mais de espaço no terreno. Mesmo assim, eu vou mostrar para vocês como que faz para aumentar ainda mais esse terreno, porque às vezes você quer aumentar a casa, quer fazer mais coisas, mas você quer essa casa, você quer essa casa, você não quer outra casa. E aí é bem tranquilo da gente fazer isso através do Lot Adjuster, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês é ver o nome exatamente que tá do lote. Nesse caso aqui, mini casa 25, The Sims 2. E aqui, casa 111, The Sims 2, 001. Eu já tenho uma casa dessa aqui na vizinhança, então é a 001 que a gente vai querer alterar. Você tem que ficar de olho nisso aqui, tá? Outra coisa que eu vou dizer para vocês é que quando a gente vai ajustar, a gente pode ajustar aumentando o espaço na frente do terreno, nos fundos e nas laterais. Então, para a esquerda e para a direita. É a mesma coisa aqui, para a esquerda, para a direita, frente e fundos. Então, isso aqui é bem interessante de a gente reparar agora, porque vai ser bem útil lá no programa. Outra coisa eu vou entrar aqui no lote para mostrar para vocês uma coisa que acontece. Então, nesse caso aqui, a gente tem um lote de 10 por 10 e ele é bem pequenininho, como eu já falei para vocês. Mas lá no Lot Adjuster, a gente vai ver que ele não vai dizer que a casa tem 10 por 10. Ele vai dizer que o terreno tem 10 por 20. Isso porque ele conta todo esse espaço desde o outro lado da rua até aqui na frente. Se você for contar quantos quadradinhos tem, você vai ver que são 10 quadradinhos que tem aqui. Só que aqui a gente não vai... dá para ver aqui, ó. 10 quadradinhos de calçada a calçada. E aí o lote mesmo que a gente altera é da calçada para trás. Então aqui tem mais 10 quadradinhos. Então no final a gente tem um lote que é para ser de 10 por 10, mas contando com a rua sempre tem mais 10. Então aqui seria 20 por 10, tá? Só para vocês entenderem, porque vai lá no Lot Adjuster vai aparecer assim. Não vai aparecer 10 por 10. A mesma coisa aqui nessa outra casa que tem o terreno maior. Então, sempre vai ter 10 quadradinhos a mais, que são os quadradinhos aqui da rua, beleza? Então, vamos sair do jogo e vamos lá para o Lot Adjuster. Já com o jogo fechado na tua área de trabalho, você abre o Lot Adjuster. Eu tenho aqui um atalho. Eu não vou mostrar para vocês como instalar ele, mas o link para vocês fazerem o download direto lá na página do Mod Sims vai estar aqui embaixo, fixado no primeiro comentário desse vídeo, tá? Então vão lá, baixem, deixem um like dizendo que gostou, que isso sempre ajuda o criador do programa ou do que vocês forem baixar. É bem importante isso, tá? Enfim, depois que você instalar o Lot Adjuster, vai aparecer essa telinha aqui. E aí a gente dá um Start para começar. E aí você vai escolher em qual vizinhança a gente quer fazer a alteração. Nesse caso aqui, a gente quer a vizinhança 001, que é Bela Vista, que é aquela que a gente estava jogando ali. Se você estiver jogando em outra vizinhança,
Por exemplo, aqui a N004 é Croissant Valley, que é essa vizinhança que a gente ainda está construindo. Então você escolhe qual vizinhança você quer e dá um Next. Aqui a gente vai escolher o lote que a gente quer alterar. Isso que eu falei que era importante que a gente precisasse decorar o nome do lote que a gente vai alterar. Então a gente tem a casa 111, mas a que a gente quer alterar 111001, lembra? Então tem essa e tem a mini casa 25. Vamos para a mini casa 25 primeiro, que foi o que eu mostrei primeiro para vocês. Então eu clico novamente em Next. Aqui a gente vai poder colocar o que a gente quer. Então left é esquerda, right é direita, front é a frente do lote e back é a parte de trás do lote. Então, você pode ver, lembra que eu falei que o lote tinha 10 por 10, mas ele ia aparecer 10 por 20 por conta da rua, né? Então tá aqui, 10 por 20. Mas a gente quer aumentar. Só que tem uma coisa que eu queria explicar para vocês. Os terrenos aqui só vão aumentar de 10 em 10. Então, eu não posso aumentar, por exemplo, 15 por 20. Eu vou ter que aumentar 20 por 20. Eu vou ter que aumentar 20 por 30. Tudo sempre múltiplos de 10, tá? Então, mas se você, por exemplo, quiser aumentar 5 por um lado e 5 por outro, você pode. Mas na contagem total tem que ser sempre 10, entenderam? Eu espero que sim. Então tá. Eu vou querer aumentar o nosso terreno aqui, o nosso pequeno terreno, na parte dos fundos aqui. Então eu vou colocar aqui back, que é a parte de trás. Então eu vou colocar 10 aqui na parte de trás. E daí eu vou dar um finish. E tá vendo que aqui ele já ficou 10 por 30, né? Se eu quiser continuar editando os lotes, então eu vou dar um restart. Senão eu clico em exit. Eu vou clicar em exit só para mostrar para vocês como que já ficou lá no jogo. E voltamos aqui na vizinhança. Pode ver que a nossa mini casa sumiu. O lote tá maior, mas ela sumiu. Não se preocupa, ela tá aqui, tá? Às vezes ela pode aparecer como sumida e às vezes ela pode aparecer aqui para vocês, mas não importa. O que a gente vai fazer agora é entrar no lote. Então, entra lá e vamos ajustar o que precisa ser ajustado. Também queria pedir para vocês agradecerem o Edu, foi ele que me mostrou como é que o programa funcionava para poder mostrar para vocês. Então, se você acessa o Discord, já aproveita, entra lá e agradece o Edu. Ou deixa um comentário aqui nesse vídeo falando obrigado, Edu! Porque foi graças a ele que a gente tem esse tutorial hoje aqui para vocês, porque foi ele que me explicou como funcionava tudo por aqui. Eu realmente, há um tempo atrás, nem sabia da existência desse programa. E agora eu já estou mostrando para vocês. Então, muito obrigada, amigo. Então, aqui vocês podem ver que o lote já está ajustado, né? Que já temos 10 quadradinhos a mais aqui no fundo. E tudo parece normal. Mas, para garantir, o ideal é a gente, por exemplo, fazer uma parede. Então, uma parede ou mudar alguma coisa estrutural. Eu vou pôr só uma parede aqui, só pra gente... só pra ficar um pouco mais visível aqui, tá? Mas é o que eu recomendaria que vocês também fizessem. Então eu coloco a parede, salvo e vou voltar lá pra vizinhança. De volta aqui na vizinhança, quando você passa o mouse por cima, tá vendo que já aparece agora a casa e o lote maior aqui nos fundos. Mas, para garantir, em especial, quando a gente altera aqui na frente o lote, é bom você tirar ele do lugar, colocar ele em outro, vamos jogar ele aqui pro cantinho, mas eu vou voltar ele aqui pro lugarzinho dele aqui. Tá. E agora a gente volta no lote para poder tirar aquela parede que a gente colocou. Não me perguntem por que exatamente que tem que ser feito isso, mas é o que tem que ser feito, tá? Eu sei que tem alguma coisa para ele se ajustar novamente com a rua, com o relevo. Tem alguma coisa certa assim que acontece. Então você exclui aquela parede a mais que você fez e pronto, você já pode jogar. Eu vou salvar e vou voltar lá para a vizinhança para a gente ver o nosso outro lote. Mas aqui a gente já terminou o serviço, então a gente tem agora um quintal maior aqui nos fundos. E de volta aqui na vizinhança eu vou entrar nessa outra casa para a gente ver o que nós vamos fazer nela. Eu tô pensando em colocar um pouquinho na frente e um pouquinho atrás para vocês verem como é que acontece.
para vocês terem uma noção de como funciona aquela questão dos 10 quadradinhos. Porque realmente isso é bem importante e tem que ser feito de 10 em 10, tá? Entrando no lote aqui, a gente já vê que é um lote de 20 por 20. Mais uma vez, quando a gente for mexer no lote adjuster, ele vai marcar que é 20 por 30. Porque, novamente, explicando para vocês, conta os 10 quadradinhos aqui da rua. Então, eu vou querer que essa casa tenha um pouco mais de espaço aqui na frente. Na mini casa a gente colocou nos fundos e essa aqui eu vou querer mais espaço aqui na frente, porque aqui no fundo ainda tem um quintal bom. Então eu vou acrescentar aqui na frente. Ou eu acrescento nos dois. Eu acho que eu vou acrescentar nos dois já para vocês verem como é que funciona. Então tá, frente e fundos. E o nosso lote é o 111 The Sims 2, casa 111 The Sims 2, traço 001. Lembra sempre de marcar bem o nome do lote que a gente vai mexer. Com o jogo fechado, a gente abre novamente o lote adjuster, dá um start, escolhe a vizinhança, que no caso é Bela Vista novamente, procura pelo lote que você quer alterar, no nosso caso é casa 111 The Sims 2 001. E agora, ao invés de a gente aumentar só na parte de trás ou só na parte da frente, a gente vai dividir, aumentando na parte da frente e dos fundos. Lembrando vocês que o nosso terreno é de 20 por 20, mas aqui ele vai mostrar 20 por 30, porque ele conta 10 quadradinhos a mais por conta da rua, tá? Então, eu vou querer aumentar 5 quadradinhos na frente e 5 atrás. Pronto. Viu que quando aumentou só 5, ele deu uma mensagem. Quer ver, ó? Aqui, 0. Ó, ele tá dizendo que a gente precisa ser múltiplo de 10. Então, por isso que eu falei para vocês. Então, vamos colocar 5 na frente e 5 atrás. Pronto. Agora, ao invés de 20 por 30, temos 20 por 40. E aí, finish. Pronto, ele vai fazer essa alteração lá no nosso lote. Se você quiser continuar editando outros lotes, você vem em Restart, ou então, se você quer finalizar, você clica em Exit. Vamos voltar para o jogo agora. De volta aqui na vizinhança, pode ver que a nossa casinha sumiu da mesma forma que a mini casa também tinha sumido. Mais uma vez, não se preocupa. Vamos entrar lá no lote e vamos ver o que aconteceu com ele. A gente vai ter que colocar aquela parede, mudar de lugar, mas vamos dar uma olhada como que ele ficou. Sim, parece que nossa rua ficou bugada. E realmente ela ficou. Mas isso é porque a gente aumentou 5 quadradinhos aqui na frente e 5 lá no fundo. Quando a gente mexe aqui na frente, a rua ela fica tipo bugada. Então é isso que eu falo que é extremamente importante que a gente faça mexer em alguma coisa estrutural. Então eu vou colocar uma paredinha aqui nos fundos, que é aquela mesma dica que eu já dei para vocês. E nesse caso aqui, eu vou deletar essa parte aqui da frente da rua. Então eu vou colocar Move Objects On, e aí eu vou deletar toda essa parte aqui da frente. Pronto, vou deixar assim. Pode ver que a nossa caixa de correio e a nossa lixeira tá aqui na posição correta, que é onde ela deve ficar. E daí não se preocupa, é só você vir, salvar e voltar para a vizinhança, da mesma forma que a gente fez lá com a mini casa. De volta aqui na vizinhança, a gente vê que a casa agora está aparecendo, mas para completar o esquema da rua e ela ficar bem certinha, a gente vai mudar o terreno de lugar e vai mudar novamente ele de lugar, só para ele voltar para onde ele já estava. E aí a gente entra novamente e vai ver que a rua agora vai estar certinha do jeito que ela tem que ser. Porque o jogo acaba ajustando a rua de novo quando a gente faz esse tipo de coisa. Isso novamente é porque a gente mexeu na frente do lote. Mas você pode ver que tá tudo certinho. A única coisa nesse esquema aqui é que quando a gente coloca, muda a posição, a garagem pode ficar com um pouquinho de problema. Então, ela pode, às vezes, não ficar na posição exata que ela deveria ficar. Então, você vai precisar colocar ela na posição correta. Você joga aqui para frente e daí joga aqui para o fundo. Nesse caso, quando tem uma garagem aqui na frente, a recomendação que eu tenho para vocês é, ao invés de fazer 5 quadradinhos na frente e 5 no fundo, fazer 8 quadradinhos aqui na frente e 2 lá no fundo.
Então, 8 mais 2 vai dar os 10 quadradinhos que a gente precisa. E aí, com isso, a gente consegue jogar a garagem na distância para ela continuar na mesma distância que ela já estava. Isso porque, quando você for ver, a garagem aqui, ela tem 8 quadradinhos de comprimento, contando da parte daqui para dentro da calçada em diante. Então, vou colocar essa aqui para vocês verem e a gente vai contar aqui para vocês já saberem. Então, tem 8 quadradinhos. Então, quando você tem uma garagem aqui na frente e quer que ela permaneça na mesma posição aqui na casa, aumenta 8 aqui na frente e 2 lá para o fundo. Ou 12 lá no fundo, entendeu? Precisa sempre ser um número que dê 10 quadradinhos, tá? Eu sei que parece um pouco confuso, mas no fim não é. É só um pouquinho de prática que você vai precisar ter, tá? Como a gente aumentou aqui um pouquinho mais, então não vai ficar bem certinho. Não tem problema, a gente só ajusta aqui a posição da garagem e coloca a outra aqui um pouquinho mais para trás e tá tudo certo. Eu vou deletar essa parede que eu fiz aqui nos fundos, só para a gente ter uma estrutura feita. E posso salvar. Claro, faça os ajustes aqui de colocar calçada, de arrumar bonitinho, colocar uma árvore. Deixa bonitinho o teu lote, tá? Vamos voltar lá para a vizinhança que eu quero mostrar mais uma coisinha para vocês. Se por acaso você queria aumentar o teu lote para as laterais, para a direita, para a esquerda ou para os dois, então eu vou te mostrar, funciona da mesma maneira que aqui, só que para as laterais. Então eu vou mostrar aqui na nossa mini casa, tá? Novamente o jogo fechado, vamos abrir o Lot Adjuster, vamos escolher a vizinhança, dar um Next, vamos procurar o lote que a gente quer alterar, mini casa 25. E aí, a gente tem left, que é esquerda, e right, que é direita. Então, eu vou aumentar para os dois lados aqui para a gente manter os 10. Eu posso aumentar 10 só para um lado ou 10 só para o outro. E aí, ao invés de 20 por 20, o nosso terreno agora ele tem 20 por 30. Porque aumentou 10 quadradinhos. 5 para a esquerda e 5 para a direita. Dou um finish e ele vai alterar o nosso lote e posso sair. Mais uma vez de volta aqui a nossa vizinhança. Sim, não apareceu a casa novamente, mas a gente já pode ver que o nosso terreno aumentou bastante, né? Então vamos entrar lá novamente no lote para ver como é que ficou. E sim, eu sei que tá faltando um pedaço da rua, 2 pedaços na verdade, mas o importante aqui é que a nossa casa apareceu e que o nosso terreno aumentou em 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de um lado e 1, 2, 3, 4, 5 do outro, que é exatamente esses pedaços que estão faltando aqui na frente do lote. Se você quiser, você pode deletar essa parte aqui, ativando o Move Objects On, mas nesse caso vai ficar exatamente na mesma posição, então não tem problema. Mais uma vez eu recomendo que vocês façam uma parede aqui nos fundos, ou em qualquer lugar aqui, fazer alguma coisa estrutural. Vamos salvar e vamos voltar lá para a vizinhança. De volta aqui na vizinhança, mais uma vez nós vamos colocar o lote para o lado. Vamos colocar ele em algum outro canto, agora ele já está maior, não cabe em qualquer lugar. Vamos colocar ele aqui e depois eu coloco ele de volta no lugar onde ele já estava, que é onde que eu quero que ele fique. E aí a gente entra novamente no lote para deletar aquela parede que a gente fez ou aquela estrutura que a gente fez só para poder salvar e mexer o lote de lugar. Pode ser que funcione sem colocar essa parede ou sem fazer alguma estrutura, mas como o Edu me ensinou assim e como é recomendado fazer assim, então é assim que eu estou mostrando para vocês. Pronto, a gente deleta a parede aqui, a nossa rua agora tá certinha, tá tudo feito. E agora o nosso terreno, além de ter um espaço a mais nas laterais, que poderia ter sido só 10 para um lado, ou 8 para um lado, 2 para o outro. E também a gente também tem mais espaço aqui nos fundos. Naquele terreno do lado eu mostrei para vocês que a gente pode aumentar um pouco na frente e um pouco atrás. Então, já mostrei para todos os lados para vocês como é que faz esse aumento. Mas daí você me fala, Ângela, eu não quero aumentar um lote, eu quero diminuir o lote. Tem como? Tem. Eu vou mostrar para vocês como é que faz para diminuir um lote. Às vezes é um lote muito grande e você quer diminuir um pouco ele, a gente vai conseguir. Então vamos lá.
E agora, para exemplificar, eu vou pegar uma casa que a gente tem lá no jogo base, essa casa Tudor. E ela tem um lote um pouco grande. Ele é grande especialmente nas laterais. Nos fundos e na frente ele não é grande, mas ele é bem grande nas laterais. E eu queria diminuir um pouquinho isso. No caso, vocês vão querer diminuir, eu vou mostrar para vocês. Então, vamos entrar no lote e vamos nos certificar de quantos quadradinhos a gente quer deletar da casa toda Tudor. 2 quartos e 2 WCs. Que esse é o nome do nosso terreno e é bom a gente lembrar disso na hora que for editar. Então, a gente pode ver que ele tem bastante espaço. Isso é legal? É, mas às vezes a gente precisa reduzir um pouquinho isso, né? Então, vamos contar aqui. Tem 9, tem 11 quadradinhos para um lado, sobrando. E aqui tem 9 quadradinhos para um lado. Então, eu vou tentar reduzir pouca coisa. Eu vou reduzir 10 quadradinhos, tá? Para ele ficar um pouquinho menor, não muito menor, mas um pouquinho menor. A gente poderia praticamente tirar 20 aqui, mas eu não quero deixar tão apertado. Vamos tirar só 10 quadradinhos no total. Então, eu vou tirar provavelmente 6 do lado esquerdo e eu vou tirar 4 do lado direito. Vamos lembrar bem disso, tá? Então, vamos sair do jogo e abrir o Lot Adjuster. E agora, editando o vídeo, eu percebi que eu esqueci de falar uma coisa muito importante para vocês. Quando você for diminuir um lote, não diminua onde tiver paredes, decorações, elementos de construção, telhado, qualquer dessas coisas. Se você quer reduzir o terreno nessa parte onde tem essas coisas, tire todas elas primeiro para daí poder reduzir. Senão pode dar algum bug no teu jogo. Mais uma vez com o jogo fechado, vamos abrir o Lot Adjuster. E aí a gente vem em Start, escolhe novamente Bela Vista. E aí eu vou procurar a casa Tudor 2 quartos e 2 WCs. Aqui, eu falei para vocês que ia tirar 6 de um lado e 4 do outro, para dar os 10, né? Mas tem uma diferença. Eu posso, para aumentar, a gente simplesmente coloca o número. Para diminuir, a gente coloca um menos na frente. Então, seria menos 6. Só que não vai pegar. Então, a gente vai precisar vir em Advanced. E daí, a gente marca essa segunda opção desse grupo aqui. Que, na verdade, é a quarta opção aqui. Enable Sharking. Que é como se fosse ativar o encolhimento. Então, eu marco essa opção. E aí, eu consigo colocar menos 6 e menos 4. Pronto. Agora tá vendo que ao invés de 30 por 30, tá marcando 20 por 30. E aí é só eu dar um finish e já vai encolher o nosso lote. Vamos voltar lá para ver? Com o jogo aberto novamente, a gente olha aqui e parece que o terreno tá do mesmo tamanho, né? Mas vamos entrar para ver se ele realmente tá. Como eu falei, às vezes a miniatura da casa vai aparecer na vizinhança e às vezes ela não vai aparecer. Nesse caso aqui que a gente reduziu, ela tá aparecendo. E voilá, o nosso terreno diminuiu realmente, ele só não aparece lá na vizinhança. Então a gente tem muito menos espaço de um lado e menos espaço do outro. Agora, inclusive, tá um pouco mais simétrica, a casa tá mais centralizada. Então, mais uma vez que eu vou falar para vocês, para garantir, a gente faz uma parede aqui nos fundos, volta, salva e volta lá para a vizinhança, para a gente arrastar o terreno para um lado e para o outro, para garantir que a rua, para garantir que tudo vai funcionar como deve funcionar. É uma coisa simples que a gente faz, mas que dá mais garantia na hora da gente poder jogar e funcionar tudo certinho, né? Então, eu vou jogar o nosso terreno aqui pro lado. E agora eu vou colocar ele de volta onde eu quero que ele fique. Eu quero que ele fique aqui na esquina. Eu vou entrar lá agora só para excluir aquela parede. E eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, porque, assim, para mim até não deu trabalho, assim, fazer esse tutorial. Mas deu bastante trabalho pro Edu me explicar tudo isso. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês agradecerem ele. Se você já participa do Discord, vá lá no Discord e agradeça a ele.
Se você ainda não faz parte do Discord, comenta aqui nos comentários desse vídeo agradecendo. Muito obrigada, Edu! Valeu mesmo, amigo. Muito obrigada mesmo. Isso aqui vai facilitar muito a nossa vida. Porque muitas vezes, ou quantas vezes, vocês já não baixaram uma casa que vocês gostavam, mas o terreno era pequeno? Eu mesma, antigamente, fazia casas para ocupar quase todo o terreno. E não pensava que realmente as pessoas iam querer um quintal maior para poder jogar. Então, eu acabei começando a fazer casas com terrenos maiores. E agora, vocês não precisam passar por isso. Vocês podem colocar o tamanho do terreno que vocês acharem melhor. É muito bacana. Se vocês gostarem bastante desse vídeo e ele tiver bastante visualizações, eu vou entender que vocês gostaram dele. E aí a gente pode tentar trazer configurações mais avançadas aqui dessa ferramenta incrível que fizeram para o The Sims 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe um comentário. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 2. Um grande abraço e até o próximo vídeo.